queridos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, é bom estarmos reunidos como comunidade, como irmãos, como amigos, como família. Só lamentamos porque é dentro desse contexto de um sétimo dia, mas ao mesmo tempo, dentro desse contexto, há um outro saldo positivo, que é o fato de nos apoiarmos, de estarmos juntos, de nos consolarmos uns aos outros. Isso é importante. E o falecimento da nossa irmã, esse falecimento, ele é também profético, porque, como disse no comentário introdutório, Deus tem um projeto para todos nós. Nós entramos na vida eterna em Deus quando falecemos. Não deixamos de existir. A existência se transforma e nós passamos para um plano espiritual e nos apresentamos na presença de Deus. E como diz São Paulo, nenhum dos olhos viu ou contemplou o quanto isso deve ser magnífico, extraordinário. É profético também o falecimento das pessoas que nós amamos, porque eles dão esse último testemunho com a sua morte, nos mostrando que a vida é para além. A vida não se esgota aqui. Ela é para além, e é por isso que ela é uma grande preparação para todos nós. Ela é uma grande preparação para aquele fim que é o sentido da nossa vida, razão do nosso viver e da nossa existência. Nós fomos feitos para a eternidade com Deus. Então, a morte dos nossos entes queridos profetizam que nós estamos de passagem e que o grande sentido da vida é a vida eterna com Deus. É chegarmos a essa plenitude. E é uma plenitude, quando seremos plenos, ali, como diz o profeta Isaías, toda lágrima será enxugada, receberemos o consolo de Deus, como diz a palavra dele, e também chegaremos àquela condição de participarmos da vida divina. Olha que coisa maravilhosa. Então a morte para nós, num primeiro momento, é dor da saudade. Num primeiro momento, é tristeza da partida. Mas para nós cristãos, para nós católicos, precisa ser um pouco mais. Ela precisa demonstrar também a nossa esperança na promessa de Cristo. Ele que morreu por primeiro e ressuscitou, e nós que somos chamados, depois dele, morrermos e ressuscitarmos com ele. Então, uma mensagem, por mais contraditório que pareça, de esperança. E claro, é saudável chorar a partida dos que vão para Deus, retornam para Deus. É saudável se entristecer por um tempo, a gente sente saudade, sente falta da pessoa, nada mais normal e natural. Mas não é desespero,
E não é também para cairmos em depressão ou num pensamento negativo ou ficarmos angustiados. Não. A fé na ressurreição, a morte que profetiza que nós fomos feitos para o céu, a morte que profetiza que o grande sentido da nossa vida, a razão do nosso viver é participarmos da vida divina, e a morte que profetiza que essa vida tem que ser bem vivida como preparação para esse encontro final com Deus, para chegarmos lá naquela meta que deve ser a grande razão do nosso viver. Uma vida bem vivida. E eu tenho certeza que a nossa irmã, com a sua humanidade, com as suas qualidades e defeitos, procurou fazer esse esforço de viver uma vida bem vivida. E esse também deve ser o nosso esforço. Uma segunda coisa importante que nós precisamos meditar, para que a morte dos nossos não seja em vão, e nem apenas pranto e lamentação, é que nós nos concentremos no bem que essa pessoa foi para nós. Ao invés de lamentar a partida, louvemos a Deus pelo bem que a pessoa foi, pelo bem realizado, pelo dom que essa pessoa foi para nós. Até porque na lamentação nós não vamos encontrar consolo nenhum, solução nenhuma. É melhor concentrar-se no louvor pelo bem que a pessoa fez e ter um coração cheio de gratidão pelo dom da vida da pessoa que agora está na eternidade. É um segundo ponto. Por fim, um último ponto que eu gostaria de meditar com vocês é aquilo que os primeiros monges, lá pelo século 3, lá pelos anos 300, os primeiros monges da igreja, quando começou a surgir a vida monástica dentro da igreja, eles, a partir da vida de oração, da meditação da palavra, eles foram desenvolvendo também uma teologia que pode até nos parecer estranha quando nós ouvimos pela primeira vez. Parece até mórbida, mas não é. O pensar na morte. Mas não é um pensar na morte para se preocupar com a morte. Não é um pensar na morte para se lamentar da morte. Não é um pensar na morte para ter medo da morte. Não é um pensar na morte nem sequer desejando ela, porque isso não é saudável. É um pensar na morte que me leva a viver bem. Um pensar que a vida é breve e que eu preciso, se eu errar a expressão me corrijam, viver aquilo que a expressão latina diz, carpe diem. Aproveite a vida, aproveite o tempo. Um pensar na morte na perspectiva de viver melhor. Um pensar na morte na perspectiva de amar, porque eu só tenho hoje. Um pensar na morte na perspectiva de perdoar, porque eu só tenho o hoje. Um pensar na morte na perspectiva de praticar a justiça, porque eu só tenho o hoje. Um pensar na morte na perspectiva de cuidar dos nossos, porque eu só tenho o hoje. Um pensar na morte na perspectiva de nos reconciliarmos uns com os outros, porque eu só tenho o hoje. Um pensar na morte que me leva a viver melhor, a acolher os irmãos,
a perdoar e pedir perdão, a praticar a justiça, a ser misericordioso, a dialogar, a ter compaixão, a sermos solidários, a termos empatia com aqueles que sofrem, nos colocarmos no lugar do outro, termos a capacidade de partilhar a vida e tudo mais que nós podemos partilhar, sermos solidários uns com os outros, sermos verdadeiros, autênticos, porque no dia que a morte chegar, eu fiz o melhor que eu pude fazer. Eu dei o melhor de mim, mesmo com os meus defeitos, falhas, fraquezas, misérias, pecados, enfim. Mas o pensamento na morte não é um pensamento mórbido, deve me levar a viver melhor, com responsabilidade, com gratidão, com generosidade. E veja bem, eu não estou falando aqui de, já que a morte se avizinha, eu vou cair na gandaia, eu vou curtir e eu vou aprontar todas. Não, muito pelo contrário. O que os monges nos ensinavam é considerar a morte no seguinte sentido: vamos aproveitar o tempo de vida que nós temos, nós sabemos quanto tempo isto vai durar, para fazer o bem, para nos convertermos, para colocar Deus na nossa vida, para amar e amar aos moldes de Cristo, que se sacrifica, que doa-se, que entrega, que é generoso, que perdoa, que serve. Então, a perspectiva de pensar na morte para viver melhor pode parecer contraditório, mas é uma grande verdade, de uma profundeza espiritual muito grande. Se eu só tenho esta vida, e se eu só tenho para viver um dia de cada vez, que eu faça o melhor a cada dia, que eu aprenda a dialogar para fazer o melhor a cada dia, que eu aprenda a perdoar e pedir perdão para fazer o melhor a cada dia, que eu aprenda a ter compaixão para fazer o melhor a cada dia, porque naquele dia derradeiro, quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, porque fizemos o melhor que poderíamos fazer, nos esforçamos no amor da melhor maneira que poderíamos nos esforçar, aproveitamos a vida para promover o bem da melhor maneira que nós poderíamos promover. Portanto, por isso a morte é profética, e por isso São Francisco de Assis, meu pai e fundador, carisma franciscano, chamava a morte de irmã morte. Uma irmã que me ensina a ser humilde, porque também sabendo que ela pode chegar, eu preciso me conscientizar que eu sou um pouquinho menos, ou seja, me converter do orgulho, me converter da falta de perdão, me converter do ódio, da mágoa, do ressentimento. Ou seja, não vale a pena viver uma vida alimentando essas coisas. Aproveitar a vida e trabalhar essas coisas no nosso coração, deixar Deus trabalhar isto em nós. E eu espero que a nossa irmã, nós celebramos o 7º dia hoje, tenha vivido a vida nessa dimensão, tenha feito o melhor que ela pôde, amando, e eu tenho certeza que ela fez. Tenha vivido numa perspectiva
de fazer o melhor a cada dia, o que é possível a cada dia, dentro do que é o amor de Deus. Que Deus nos fortaleça nesse momento, que Deus nos ilumine, que a misericórdia dele colha a nossa irmã, que ela já esteja na glória de Deus eternamente feliz, e que nós nos preparemos para um dia nos encontrarmos com ela na casa paterna, na nossa grande meta, que é a eternidade. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Somos estrangeiros, o céu é o nosso lugar. Nossa irmã foi na frente, ela nos aguarda lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.